Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de uma decisão do STF em ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que versou sobre as custas judiciais, taxa judiciária, fixada com base no valor da causa, no proveito econômico obtido, e trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2846, oriunda de Tocantins, ADIM 2846-TO, portanto, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e deu-se a propositura dessa ADIM por parte do Conselho Federal da OAB a respeito de uma lei do estado do Tocantins que, como eu lhes disse, fixava critérios para a cobrança de custas judiciais e emolumentos dos atos por cartórios extrajudiciais naquele estado. Em síntese, o Conselho Federal da OAB alegou violação aos artigos 145, inciso 2º, que trata das taxas, as custas judiciais são taxas judiciárias. Também ao artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. E, por fim, ao artigo 236, parágrafo 2º, cujo a Constituição determina que serão estabelecidos por lei federal normas gerais para os emolumentos extrajudiciais. Esse artigo 236, parágrafo 2º, ele é disciplinado pela Lei 10.169, de 2000. E no artigo 3º, inciso 2º, esta lei veda que os emolumentos tenham percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais. Então, com base nesses argumentos, o Conselho Federal da OAB pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.286 de 2021 de Tocantins, que versou sobre, portanto, a fixação de taxas judiciárias e emolumentos extrajudiciais. Bom, algumas informações introdutórias para que possamos construir o raciocínio. As custas e emolumentos possuem natureza jurídica de taxa de serviço. E aqui estamos falando do serviço público de prestação de justiça. Prestar justiça é um serviço que o Estado chamou para si. A base de cálculo da taxa deve ter relação com os serviços prestados. Sendo a taxa de serviço, deve ter como base os custos do Estado para prestar aquele serviço. E como nós vimos, na visão da OAB, o valor da causa, o valor do bem jurídico controvertido ou o valor do negócio jurídico não são suficientes, não teriam qualquer relação, não tem um condão de determinar os custos do Estado. E aí, com base, portanto, nesses argumentos, a OAB pediu a declaração de inconstitucionalidade. Qual foi a posição do STF? O STF não concordou com os argumentos da OAB e julgou, portanto, improcedente a ADIM, de modo que declarou a constitucionalidade dessa lei do Estado de Tocantins, que tratou da fixação da taxa judiciária e dos emolumentos dos cartórios extrajudiciais. Então, para o STF, esse dispositivo constitucional que relaciona fato gerador aos custos do Estado, ele determina implicitamente que a base de cálculo das taxas cobradas pela prestação de serviço público específico e divisível deve naturalmente guardar consonância com o gasto oriundo da atividade estatal, como vimos falando. Isso reflete o aspecto material do tributo, da exação mediante taxa, que, uma vez vinculado à prestação de dado serviço público, tem por finalidade específica custear o ônus impingido ao Estado. O valor cobrado a título de taxa deve equivaler ao custo do serviço prestado. No entanto,
há situações em que se manifesta uma excessiva dificuldade de mensuração do fato gerador e, correspondentemente, o estabelecimento exato do quantum de boato, do quanto que é devido ao Estado. É justamente o caso das custas judiciais e das taxas judiciárias, em razão de diversos fatores que podem influenciar no cálculo da prestação do serviço jurisdicional, como o transcurso do tempo, a complexidade do processo, o comportamento das partes, o tipo de atos que deverão ser praticados em cada um desses processos. Então, com base nessa dificuldade, o STF já vem estabelecendo ser possível que a cobrança das custas judiciais e das taxas judiciárias tenham como parâmetro o valor da causa, desde que fixados valores mínimos e máximos, limites mínimos e máximos. Então, um piso e um teto para a cobrança. A lei estadual deve estabelecer isso. E há, inclusive, um enunciado de súmula nesse sentido. É a súmula 667 do STF, que aparece aí para vocês. Súmula 667. Viola a garantia constitucional do acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Então, o que viola é não haver limitação sobre o valor da causa. De modo que, em havendo limitação quanto à incidência do valor da causa, não haverá lesão, afronta à garantia constitucional de acesso à justiça. Então, com relação às custas calculadas com base no proveito econômico discutido no processo, a jurisprudência do STF é consolidada, vide a súmula 667, no sentido da compatibilidade, de ser plenamente possível que a definição da taxa judiciária se dê com base no proveito econômico discutido no processo. E o STF afirma que esse parâmetro não constitui a base de cálculo em si da taxa, mas apenas um critério para sua incidência, uma vez que é impossível definir, é impossível aferir os custos do serviço público de prestar justiça pelo Estado com base naqueles fatores que nós vimos, fator tempo, a complexidade, os atos que deverão ser praticados, comportamento das partes e tudo mais. Além da súmula 667 que eu mencionei ainda há pouco para vocês, o STF se pronunciou também com relação a esse ponto na ADIM 3.826 do Estado de Goiás. Então, na ADIM 3826, que vai fazer parte aqui da descrição do vídeo, o STF já tinha se pronunciado, dentre outras oportunidades, com relação à constitucionalidade, a compatibilidade com a Constituição de ditames como estes, que utilizam como critério para a definição da taxa judiciária o valor da causa ou lato sensu, proveito econômico discutido. E com base no argumento do Conselho Federal da OAB, o requerente desta ADIM, diz que haveria lesão ao artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 3º da Lei Federal 10.169 de 2000, o STF também não concordou com essa afirmação, porque não haveria lesão à competência privativa da União, segundo o STF, porque o artigo 3º da Lei 10.169 de 2000 veda a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico. Mas, como nós vimos, essa lei estadual que está em discussão, a Lei 1.286 de 2021 do Estado do Tocantins, não previu emolumentos em percentual incidente sobre o valor da causa. E não há que se cogitar em violação à garantia constitucional do acesso à justiça, porque foi estabelecido o limite mínimo e máximo, né? Então, um piso e um teto quanto à cobrança do valor da causa, quanto à cobrança da taxa judiciária baseada no valor da causa, e, ademais, sempre é possível a obtenção da garantia do benefício da assistência judicial integral e gratuita. Então, em não havendo condições de arcar com os custos da taxa judiciária, a parte será beneficiada com a gratuidade de justiça.
Então, com base nesses argumentos, o STF veio a julgar improcedente a ADIM, proposta pelo Conselho Federal da OAB, de modo que, consequentemente, reputou constitucional esta lei do Estado de Tocantins, que previu critérios para definição da taxa judiciária baseado no proveito econômico, lato sensu, que a parte venha a ter com o processo, ok? Então, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores, a conclusão do julgado e os fundamentos do STF. Vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.